Ok, amigos, voltamos com o nosso quarto bloco, para fecharmos aqui essa aula de número 9. Neste tema aqui também é o tema de número 9, o tema agentes públicos. Fecharemos a aula, continuaremos o tema para fechá-lo na aula seguinte. Mas aqui, em relação ao tema agentes públicos, o que a gente já disse e o que a gente tem que evoluir? Dissemos que eles são todos aqueles que, ainda que transitoriamente e sem remuneração, exerçam função pública. Todos aqueles que, ainda que de modo transitório não remunerado, exerçam função pública, são chamados de agentes públicos. São chamados de agentes públicos. E o que nós temos ali na tela, observe, são classificados, por outro lado, como esses agentes são classificados como aqui, agentes políticos, servidores estatais e particulares em colaboração. Os agentes públicos, que é o conceito mais amplo que existe, eu disse e repito, eles são classificados em agentes políticos, servidores estatais e particulares em colaboração. O 2.1 diz respeito aos agentes políticos, é deles que nós estamos falando aí agora. É deles que nós estamos falando. Esses agentes políticos significam o que, Éden? O 2.1 significa o quê? Chefes de poder executivo, auxiliares imediatos, membros do Poder Legislativo. A gente poderia sintetizar esses dois aqui em detentores de mandato eletivo, né? E aí ficariam duas classificações de cara: detentores de mandato eletivo, auxiliares imediatos do Poder Executivo. E aí, como eu disse, a despeito de alguma polêmica na doutrina, Celso, por exemplo, não concorda que membros do Ministério Público e da magistratura sejam considerados agentes políticos, porque se a escolha não é política, se a escolha é meritória, para Celso eles não deveriam entrar nesta ordem de classificação. Para Celso eles não deveriam entrar nessa ordem de classificação. E o que nós temos, Éden? Nós temos aí, neste caso, nesta situação, que membros do Poder Legislativo, membros da magistratura e membros do Ministério Público, a despeito da opinião de Celso, para a doutrina majoritária, ou para a doutrina majoritária e para a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, eles são o que, professor? Eles são, sim, considerados agentes políticos, os membros da magistratura e do Ministério Público. Aí você me pergunta, aí tem aquela polêmica envolvendo membros dos tribunais de conta. O Supremo Tribunal Federal decidiu, em um julgado razoavelmente recente, relativamente recente, que os membros dos tribunais de conta, estes não podem ser considerados agentes políticos. Então, já foi decidido que membros dos tribunais de contas, estes não podem ser considerados agentes políticos, beleza? Aí você fala, qual regime jurídico aplicável a essas pessoas, Éden? E aqui vai uma dica, para você saber qual regime jurídico aplicável aos agentes políticos, você precisa entender uma dica. E qual é a dica, professor? Na tela, observe comigo, a dica é a seguinte: o regime estatutário ou regime seletista, Éden? O regime estatutário ou regime seletista? Eu vou trazer a seguinte dica. A dica que diz o seguinte: se os direitos do meu trabalhador estão previstos na lei ou na Constituição, se os direitos do trabalhador estão previstos na lei ou na Constituição, o seu regime, portanto, vai ser o regime legal ou estatutário. O seu regime vai ser o regime legal ou estatutário. Se os direitos do meu trabalhador estão na lei ou na Constituição, o seu regime vai ser o regime legal ou estatutário. E o regime legal estatutário é aquele aplicado aos titulares de cargo público. O regime legal ou estatutário é aquele aplicável aos titulares de cargo público. E cargo público você só tem aonde, Éden? Cargo público você só tem em pessoas públicas. Cargo público só existe em pessoas jurídicas de direito público, então em pessoas públicas. Os cargos públicos se aplicam às pessoas públicas. Então você tem aí, repetindo, se os direitos do meu trabalhador estão previstos na lei ou na Constituição, o seu regime naturalmente vai ser o regime legal ou estatutário, e naturalmente ele vai ser titular de um cargo público, e cargo público você só tem pessoas públicas. Essa é uma boa dica. E para complementar esse raciocínio, o que nós temos por outro lado? Se os direitos do meu trabalhador estão previstos na CLT ou no contrato, se os direitos do meu trabalhador estão previstos na CLT ou no contrato, naturalmente você vai ter aí um regime que é o que, Éden? Um regime que é seletista ou contratual,
um regime que é um regime seletista ou contratual. Naturalmente, o sujeito cujo regime é o seletista ou contratual é aquele sujeito que é titular de emprego, embora não mais apropriado do ponto de vista técnico, embora não seja o mais tecnicamente apropriado, mas chamados por muitos de emprego público. E o regime de emprego, eu vou botar aqui entre aspas, emprego público, você encontra em pessoa pública ou privada, Éden? Bom, naturalmente, o emprego é possível tanto nas pessoas jurídicas de direito público, e aqui é a grande sacada, tanto em pessoas públicas, quanto em pessoas privadas. Tanto em pessoas públicas, quanto em pessoas privadas, em pessoas jurídicas de direito privado. Então aqui é a grande sacada. A diferença mora aqui. Enquanto o regime de cargo público só é possível em pessoas públicas, enquanto o regime de cargo público só é possível em pessoas públicas, o regime de emprego público, minha gente, o regime de emprego público ele é possível tanto em pessoas públicas quanto em pessoas privadas, tanto em pessoas ligadas a um regime jurídico de direito público, quanto em pessoas submetidas e ligadas a um regime jurídico de direito privado, a um regime jurídico de direito privado. Então, por conta disso, na tela observe, nós temos aí essa noção, nós temos aí essa ideia. Então, se eu pergunto a relação dos agentes políticos, em relação aos agentes políticos, nós respondemos de que forma? Na primeira ou na segunda linha? Óbvio que na primeira, porque os direitos daqueles que ocupam os cargos de alto comando, porque os direitos daqueles que ocupam os cargos de alta direção, aqueles que estão na cúpula diretiva formando a vontade política do Estado. É claro que os direitos não estão numa CLT. É claro que os direitos não estão em um contrato. É claro que neste caso os direitos estão na lei. É claro que os direitos estão na Constituição na maioria das vezes. Por exemplo, os direitos dos magistrados, do Ministério Público, do presidente, do governador, do prefeito, dos governadores, dos prefeitos, dos deputados, vereadores, senadores, com certeza eles estão na lei, estão na Constituição. Logo, esse será um regime legal ou estatutário. Ora, meus amigos, dizer que o regime vai ser estatutário não significa ser necessariamente o estatuto da Lei 8.112, não. Pode ser o estatuto, como você tem o estatuto da magistratura, você tem disciplina na Constituição, mas você tem a lei própria como o estatuto da magistratura. Mas você vai ter um regime próprio, um regime legal estatutário, que não vai ser o da CLT, que não vai ser o da CLT, que não vai ser o do contrato. Naturalmente, essas pessoas são titulares de que, Éden? Essas pessoas são titulares de cargo público. Naturalmente, essas pessoas são titulares de cargo público, pessoas que são titulares de cargo público. E em relação ao cargo público, de fato isso tem tudo a ver com os agentes políticos, porque o cargo dos detentores de mandatos eletivos são cargos públicos, também por isso chamado de cargos públicos eletivos. Os cargos dos auxiliares imediatos, como ministros, secretários estaduais e secretários municipais, são cargos públicos. Naturalmente, os cargos dos membros da magistratura e do Ministério Público são cargos públicos também, não eletivos, porque a escolha não é política, é meritória, mas nem por isso deixam de ser cargos públicos, ok? Nem por isso deixam de ser cargos públicos. E aí, naturalmente, se essas pessoas ocupam cargos públicos, elas atuam em que, Éden? Elas atuam em pessoas públicas. Né? Naturalmente, cargos eletivos, presidente, governador, prefeito, vereador, senador e deputado, ministros, secretários, como auxiliares imediatos, ou juízes e promotores, eles não vão atuar em pessoas privadas, eles vão atuar em pessoas públicas, então eles são detentores de cargo público, por isso o seu regime é legal ou estatutário. Beleza? Na tela, olhe lá. Muita informação relevante para que a gente dê por concluída, para que a gente dê por encerrado, concluída a análise, encerrado esse estudo do 2.1 dos agentes políticos. Agentes políticos. Evoluindo no raciocínio, chegamos aqui agora no 2.2. E o 2.2 vai trazer o que para a gente, Éden? Vai trazer o que aqui para a gente? Os servidores estatais. E quem são os servidores estatais? Bom, servidor estatal é todo aquele que atua no Estado. Servidor estatal é todo aquele que atua no Estado, meus amigos. Servidor estatal é todo aquele que atua no Estado. Então, neste caso, nós teremos aí quem atua no Estado é servidor estatal. E você fala, é necessariamente servidor público, né? Não vá de garfo porque é sopa, como se costuma dizer no ditado popular. Não vá afobado de garfo porque é sopa e aí você vai passar batido.
Você vai tão afobado pensando que é bala de maçã, quando você chega lá e quebra queixo. Não vá, porque senão você vai se dar mal. Nem todo servidor estatal é servidor público. Na tela, olhe lá. Por isso que dentro desse 2.2, em que a gente coloca aqui como segunda categoria de agentes públicos, os servidores estatais, nós precisamos perceber, nós precisamos observar que esses servidores estatais podem, ora, ser servidores públicos, ou os servidores estatais, ora podem ser servidores de ente governamental de direito privado, ora podem ser servidores públicos, ora podem ser servidores de ente governamental de direito privado. Ora são servidores públicos, ora são servidores de ente governamental de direito privado. E o que a gente tem que notar? O que a gente tem que perceber, meus amigos? Os servidores públicos são os servidores estatais que atuam em pessoa pública. No Estado, porém, pessoa pública. E os servidores de ente governamental de direito privado seriam aqueles chamados de empregados, tecnicamente pela doutrina. Porque o nome mais técnico é esse, servidor de ente governamental de direito privado. Mas eles atuam onde? No Estado, não mais em pessoas públicas e sim em pessoas privadas. Vamos discriminar isso aqui. Na tela, olha lá para ficar mais fácil. O servidor estatal é todo aquele que atua no Estado. Não importa se ele está no Estado na administração direta ou indireta. Você pode ter aqui, inclusive, empresas públicas ou sociedades de economia mista. Se está atuando na administração direta, se está atuando na administração pública indireta, é natural e tranquilamente chamado de servidor estatal. Se está atuando na administração pública direta, se está atuando na administração pública indireta, é naturalmente chamado de servidor estatal. É naturalmente identificado, é naturalmente chamado de servidor estatal. Beleza? O que acontece, Éden? Servidor estatal pode estar, por exemplo, numa autarquia, numa fundação pública, numa empresa pública, numa sociedade. Mas ele está no Estado em pessoa pública ou pessoa privada? Aí a gente tem que fazer aquela lista. Qual é aquela lista? A lista é a seguinte. Né? A lista é a seguinte. Deixa eu abrir aqui. Você tem os entes da administração pública direta. Essa lista você já está cansado de ouvir. União, Estados, Distrito Federal e municípios. E você tem a administração pública indireta, com autarquias, com fundações públicas, com empresas públicas, com sociedades de economia mista, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista. O que é pessoa jurídica de direito público, Éden? A gente marca em amarelo. A União, os estados, o Distrito Federal, os municípios, as autarquias e uma parte das fundações. As fundações o que, professor? As fundações públicas de direito público. As fundações públicas de direito público, que são espécies de autarquia. Todos que estão em amarelo são pessoas jurídicas de direito público. Mas as fundações públicas de direito privado, as fundações públicas de direito privado, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, deixa eu colocar aqui, as empresas públicas e a sociedade, fundações públicas agora de direito privado, fundações públicas de direito privado, empresas públicas e sociedades de economia mista e sociedades de economia mista, empresas públicas e sociedades de economia mista. Nós temos o que aí, professor? Aí sim, são pessoas jurídicas de direito privado. Então, por que é útil fazer essa separação? Porque de um lado você tem a administração pública direta, os entes federados, centralizados, União, Estados, DF, municípios, e todos eles são pessoas jurídicas de direito público. Do outro lado você tem aí os entes da administração pública indireta, que são autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. E o que a gente percebeu aqui? Que quem trabalha no Estado em pessoa pública vai ser chamado de servidor público. Mas quem trabalha no Estado em pessoa privada vai ser chamado de ente governamental de direito privado. Então quem é que eu chamo aqui? Aliás, aqui eu já poderia pintar de que, Éden? Você pinta aqui. Quem trabalha em pessoa privada é o azul. O azul é chamado de servidor de ente governamental de direito privado. Mas o amarelo aqui é o próprio servidor público, porque é aquele que atua no Estado em pessoa pública. No outro esquema eu posso colocar quem está aqui em amarelo é o que, Éden? Em amarelo é o servidor público, é o servidor estatal
que atua em pessoa pública, o servidor estatal que atua em pessoa pública é o servidor público. Os amarelos são servidores estatais que atuam em pessoa pública. Por isso estão aí identificados em amarelo. Por outro lado, nós temos aí os servidores estatais que atuam em pessoas jurídicas de direito privado. Atuam no Estado, por isso mesmo são chamados de servidores estatais. Só que atuam no Estado, não mais nas pessoas públicas em amarelo, e sim azul nas pessoas de direito privado. Eles serão chamados de que, Eden? De servidores de ente governamental de direito privado, ou simplesmente chamados de empregados. Aqui, os servidores, o nome técnico, de ente governamental de direito privado, comumente conhecido como empregados. Comumente conhecido como empregados públicos. O certo é falar só empregados, mas costuma-se chamar de empregados públicos. Quais são esses, Eden? Aqueles que estão aqui em azul, os que estão nas fundações públicas de direito privado, os que estão nas empresas públicas e os que estão na sociedade de economia mista, fundação pública de direito privado, empresas públicas e sociedades de economia mista, fundações públicas de direito privado, empresas públicas e sociedades de economia mista e sociedades de economia mista. Então, meus caros, com certeza, dentro desse panorama, você consegue separar na tela, olha lá, quem é servidor estatal é o que trabalha no Estado, vale dizer, seja na administração pública direta, seja na administração pública indireta, seja na administração direta ou indireta. Ora, mas nessas administrações existem tanto pessoas públicas quanto privadas, e aí é simples. Aqueles que trabalham no Estado em pessoas públicas, você vai chamar de servidores públicos. Os que trabalham no Estado em pessoas públicas, você chama de servidores públicos. Quais são eles, Eden? No Estado em pessoas públicas, você tem União, Estados, DF, municípios, autarquias e fundações públicas de direito público. Trabalham no Estado em pessoas públicas. Por outro lado, aqueles que trabalham no Estado em pessoas privadas, você vai chamar de quê? Empregados, tecnicamente chamado de empregados públicos e tecnicamente também chamado de servidores de ente governamental de direito privado. Quais são eles, Eden? Aqueles que trabalham na fundação pública de direito privado, nas empresas públicas e nas sociedades de economia mista, ok? Bom, aí você fala, ok, Eden, tudo bem. Eu já entendi quem é o servidor público e já entendi quem é um empregado, ou o chamado servidor de ente governamental de direito privado. Mas, o que nós temos? Qual é o regime jurídico que é aplicável a essas pessoas? Qual é o regime jurídico que é aplicável a essas pessoas que trabalham aqui em pessoas públicas? Por exemplo, os servidores públicos têm que seguir que regime jurídico? E aqui eu preciso fazer uma distinção. Regime jurídico único, minha gente, é um conceito que você tem que levar para a sua prova. O que se entende por regime jurídico único? Venha comigo aqui, olha lá. O que se entende por regime jurídico único? O que se entende por regime jurídico único? É uma pergunta que você deve levar para a sua prova. O que se entende por regime jurídico múltiplo? Na tela, olha lá. Quando um ente da administração pública direta, como por exemplo a União, ele cria um ente da administração pública indireta, como por exemplo uma autarquia federal. Uma autarquia federal. Quando eu digo que o regime jurídico tem que ser o regime jurídico único, quando eu digo que o regime jurídico tem que ser um regime jurídico único, de que nós precisamos, Eden? Quando o regime jurídico tem que ser o regime jurídico único, o que é que nós precisamos? Nós precisamos de quê, meus caros? Nós precisamos que o mesmo regime que se aplica à União seja aplicado ao ente da administração indireta que ela criou. O mesmo regime que se aplica à União deve ser aplicado pelo ente da administração pública indireta que ela criou. Pelo ente da administração pública indireta que ela criou. Então, a União é o ente da administração pública direta que criou a autarquia federal. E o que significa ser único? Único não é necessariamente estatutário. Único significa que deve ser o mesmo na administração direta e indireta. Aqui você pode ter um estado, aqui você pode ter um município, e o Estado pode ter aqui uma fundação pública estadual. O município pode ter aqui uma empresa, uma autarquia municipal. Uma autarquia municipal. E qual é a ideia, Eden? Um município pode ter uma autarquia, aqui a autarquia municipal. E qual é a ideia?
A ideia é que o regime jurídico único significa que se a União adotou o regime legal ou estatutário, o regime jurídico único significa nas pessoas da administração indireta criadas pela União como autarquia federal, nós também só poderemos aplicar o regime do tipo estatutário. Nas pessoas da administração pública indireta, que é a União, naturalmente nós somente poderemos aplicar o regime do tipo o que, professor? O regime do tipo estatutário. Naturalmente só poderemos aplicar o regime jurídico do tipo estatutário. Por outro lado, o que nós temos? Nós temos aí que quando o regime, se o regime fosse múltiplo, isso significa o quê? Que o Estado cria uma fundação pública estadual e que o Estado poderia adotar o regime, por exemplo, do estatuto, mas que a fundação não estaria obrigada, poderia ser diferente. Ela não estaria obrigada, a fundação pública estadual, a que seus trabalhadores seguissem o estatuto. Ela poderia ser, por exemplo, CLT. Ela poderia ser, por exemplo, CLT. Poderia ser, por exemplo, CLT. Então, se o Estado, minha gente, se o Estado ele adota o estatuto, mas se o regime jurídico fosse, eu não estou dizendo o que é, se o regime jurídico fosse, como já foi uma época entre nós, múltiplo, se o regime jurídico fosse múltiplo, como já foi certa feita entre nós, isso significaria o que, Éden? Se o regime jurídico fosse múltiplo, como já foi certa feita entre nós, significa que a administração pública direta, no caso o Estado-membro, poderia ter um regime, um estatuto, e o seu ente da administração indireta, ou seja, o ente da administração indireta a ele vinculado, no caso ao Estado vinculado, poderia adotar a CLT. Múltiplo significa um regime diferente entre o ente da direta e o ente da administração indireta que criou. Hoje vale qual, Éden? Um único ou múltiplo? Hoje vale o único. Então isso aqui não se aplica mais. Isso aqui não se aplica mais. Já houve um tempo em que no Brasil foi admitido o regime jurídico múltiplo, professor, já. Mas deu problema na emenda constitucional que instituiu e o Supremo Tribunal Federal fez restabelecer o regime jurídico único, que é esse que está aqui em cima, que está ok, que diz que se o ente da direta quer uma coisa, o ente da indireta a ele ligado tem que querer a mesma coisa. Então, se o município adota a CLT, e ele pode adotar a CLT, pode, porque o único não significa estatutário necessariamente. Único é um só, na direta e na indireta, não necessariamente estatutário. Então, se o município quer CLT, o regime jurídico único diz que o quê? Que uma autarquia municipal, o regime jurídico único, ele diz que uma autarquia municipal, ela também deve adotar o modelo da CLT. Uma autarquia municipal também deve adotar o modelo da CLT. Ficou claro, minha gente? Beleza? Então, hoje, essas pessoas que estão aqui em amarelo, que são servidores públicos, elas devem adotar que regime? O regime jurídico único. E o regime jurídico único, eu repito, não é necessariamente um regime estatutário. O regime jurídico único pode ser o seletista ou estatutário. Pode ser o regime seletista, pode ser o regime seletista ou o regime estatutário. Pode ser o regime seletista ou o regime estatutário. O único pode ser ou um ou o outro, ou um ou o outro, né? Naturalmente, meus amigos, o regime seletista o regime único não precisa ser estatutário, pode ser o seletista, mas tem que ter uma harmonia entre aquele que é escolhido para ser o regime da administração pública direta e aquele que vai ser o regime da administração pública indireta, criado por aquele ente da administração direta. Então, isso significa regime jurídico único, é o regime aplicado a esses servidores públicos, que são aquelas pessoas que trabalham em pessoas públicas. Na tela, são essas que estão aí em União, Estados, DF, municípios, autarquias e fundações públicas de direito público. Do outro lado, o que nós podemos falar sobre essas figuras aqui, professor? O que é que nós podemos falar sobre os servidores de ente governamental de direito privado? São aqueles que atuam na administração pública indireta de direito privado. Os servidores de ente governamental de direito privado são aqueles que trabalham na administração pública indireta, porém de direito privado. Trabalham na administração pública indireta, porém de direito privado. De direito privado. Então, estamos falando de quem? Das empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações públicas de direito privado. Se é pessoa privada, não pode ter cargo, porque só existe cargo em pessoa pública. Se é pessoa privada, ele só pode ser o quê? Empregado seletista. Então, aqui é mais fácil. Aqui, minha gente, é mais fácil porque nesse momento aqui, ó,
você pode ter na autarquia CLT, que é uma pessoa pública, ou estatuto, uma autarquia federal. Aqui no meu exemplo de cima foi estatuto, aqui embaixo foi CLT, porque houve um tempo em que se permitiu o regime jurídico múltiplo no Brasil. Então você poderia ter essa mistura. Na verdade, quando o regime jurídico é múltiplo, você poderia ter mistura a União Estatutário e a autarquia CLT. Como aqui, o Estado Estatutário e a Fundação Pública Estadual CLT. Hoje acabou o regime múltiplo. Hoje é regime jurídico único. Mas o que eu quero dizer? Ser regime jurídico único não é necessariamente o estatutário. Ser regime jurídico único significa que a pessoa pública da administração, seja direta ou seja indireta, ela pode escolher o estatutário, como nesse exemplo de cima, mas pode escolher o CLT no exemplo de baixo. Diferentemente dos servidores de ente governamental de direito privado. Aqui você pode ter um servidor público que segue a CLT. Nesse exemplo, trabalha em pessoa pública, é servidor público, mas segue a CLT. Mas nas pessoas privadas você não vai ter servidor público, você vai ter servidor de ente governamental de direito privado. E aqui não vai haver a possibilidade de escolha do regime legal estatutário, seletista ou contratual. Porque quando nós estamos diante dos azulzinhos, que são esses aqui, os azulzinhos, quando nós estamos diante dos azulzinhos, o único regime possível para eles vai ser o quê? O emprego, a CLT. Então aqui só poderão seguir o regime de emprego. Eles só poderão seguir o regime da CLT, seletista, só poderão seguir o regime contratual, ok? Só poderão seguir o regime contratual. Tudo beleza, meus caros? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Então, dentro desse contexto, dentro dessa ideia, é exatamente isso que nós temos aí. Se a pessoa é privada, não pode ter cargo, porque cargo só existe em pessoa pública. Se a pessoa privada, só pode ser emprego, e o emprego necessariamente precisa ser seletista. Perceba que existem dois empregos. Um emprego na pessoa pública e um emprego na pessoa privada. O emprego na pessoa privada, tecnicamente falando, é só emprego. Esse é azul. E o emprego na pessoa pública, se o município, por exemplo, adota CLT, e ele pode fazer isso, desde que a autarquia municipal seja a ele vinculada seja CLT, aí vai ser único. Mas se ele adota CLT, você vai ter um emprego em pessoa pública. Aqui o azul é o emprego na pessoa privada. Mas aqui o emprego na pessoa pública vai ser o quê? Ele vai ser chamado de empregado público. Por isso que diz que empregado público é aquele que é na CLT em pessoa pública. E que simplesmente empregado é aquele que é na CLT em pessoa privada. Esse é o termo mais técnico que a gente pode analisar. Ok? Essa é uma divisão que a doutrina faz. Mas de um modo geral, se fala todo mundo empregado público. Beleza? Então, recapitulando para que a gente não erre, recapitulando, o que nós temos que lembrar? Que na classificação nós temos agentes políticos, que eu já falei que estão na Constituição, estatutários, cargos de alto comando e alta direção. Nos servidores estatais, nós temos que são aqueles que trabalham no Estado, leia-se administração direta ou indireta. Trabalham no Estado, leia-se administração direta ou administração indireta. Mas, ao dizer que trabalha no Estado, eu preciso me fazer outra pergunta. Trabalha no Estado em pessoa pública ou em pessoa privada? Trabalha no Estado em pessoa pública ou em pessoa privada, meus amigos? Ora, meus caros, na verdade, o que nós temos? Na tela, observe comigo. Nós temos aí que os servidores estatais são aqueles que trabalham no Estado. Agora, se trabalha no Estado em pessoa pública, que são os de amarelo, 1, 2, 3. Os de amarelo é servidor público. Se trabalha no Estado em pessoa privada, os de azul é servidor de ente governamental de direito privado, ou simplesmente chamado de empregado. Ok? Mas trabalhar em pessoa pública pode seguir que regime, Éden? Bom, quem trabalha no azul, pessoa privada, só o regime de emprego, só CLT. Mas quem trabalha em pessoa pública pode ser CLT ou estatuto. Por isso que o emprego é possível tanto na pessoa pública quanto na pessoa privada. Mas se o emprego está na pessoa pública, o sujeito é chamado de empregado público. Se ele está na pessoa privada, no azul, ele é chamado só de empregado. Agora, além do emprego, no amarelo, que é pessoa pública, ele pode ter CLT ou ele pode ter estatuto. Ele pode ter CLT ou ele pode ter estatuto. Ok, meus caros? Tudo beleza? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Eu vou parar por aqui para a gente não confundir, não pirar o cabeção. Mas a partir daqui a gente vai seguir na próxima aula, recapitulando isso e evoluindo no nosso raciocínio. Ok? Então essa é a aula de número 9. Este é o tema de número 9, é o tema dos agentes públicos, importantíssimo. E no início da próxima aula a gente termina e além disso, na aula 10, que é a aula que vem, a gente naturalmente já vai começar o assunto de número 10. Muito obrigado, um beijo
no coração de todos. Fiquem com Deus e até a próxima, se Ele quiser. Tchau!